Vamos lá, então. Eu vim aqui especialmente para conversar com o Hanali. Sim. É isso. Vamos começar então com o presidente. E Eu vou esperar confirmar a a candidatura dele ao Senado? Meu camisa 9, jaqueta 9. Entra em campo, jaqueta 9, Hanali. Eu tenho um time bom, hein? Opa. Vamos lá, gente. Pronto. Obrigado aí pela compreensão. Ah, Luciano. Tá ok? Ananias, presidente, PL agora já está traçando uma definição ou ainda não é uma definição? Ontem Valdemar da Costa Neto teria abençoado o Wellington Fagundes. Procede essa informação para o governo de Mato Grosso? Procede a informação, como nós sempre falávamos nas entrevistas, que as candidaturas majoritárias seriam definidas diretamente com o presidente nacional. O presidente nacional já tinha sinalizado com tranquilidade que não iria de forma alguma fazer ação contra a pré-candidatura do senador Wellington e que iria conversar. Várias vezes eu falei para vocês, está próximo uma conversa. Nós tivemos uma conversa, eu e o presidente Valdemar, há uma semana atrás, e nós definimos algumas situações, e ele falou, vou chamar semana que vem, pode ser, tal. E aí conversamos na segunda-feira, e na terça-feira conversamos muito, eu e o senador Wellington, até tarde da noite, nós conversamos. Ontem de manhã acabamos de alinhar as conversas, os diálogos, e ele foi muito sábio nas palavras dele ontem com o presidente Valdemar, e com tranquilidade o Valdemar deu toda a liberdade para que o partido continue tal qual estava planejado. O planejamento continua com candidatura própria. Corre o risco de acontecer aqui em Mato Grosso o que aconteceu lá no Ceará, envolvendo o clã bolsonarista, os filhos de Bolsonaro e Michel. Por quê? Porque sabemos que o último encontro entre o ex-presidente e também o Valdemar da Costa Neto foi para chancelar Pivetta e não o Wellington Fagundes. Esse alinhamento está pacificado no plano Bolsonaro ou não? Olha, a liderança da nossa primeira-dama Michele Bolsonaro é incontestável dentro do PL. É uma pessoa que tem opinião, ela tem também sabedoria e discernimento, mas a situação de candidaturas lá é totalmente diferente do Ceará. No Ceará, o PL está indo ao apoio. Aqui, nós somos o cabeça, então é totalmente diferente, distinto. E nós vamos ouvir opinião, lógico, mas não creio que haverá divergência. O Flávio Bolsonaro é muito alinhado ao senador Wellington, faz parte do mesmo bloco, que é o bloco vanguarda no Senado Federal. O senador líder e também secretário-geral do PL, Rogério Marinho, também está nesse alinhamento, então nós temos muita tranquilidade. Agora, a política ela é uma arte de ficar conversando todos os dias, todas as horas, todo momento, até porque o alimento do político é a conversa, é a palavra. Então, nós não estamos de forma alguma distante de continuarmos conversando, até porque nós precisamos buscar mais aliados para essa corrente de uma candidatura a governo do estado de Mato Grosso. Bom, confirmou também a pré-candidatura do deputado José Medeiros como candidato ao Senado, mas aí fica a segunda vaga na chapa para o Senado. Né? O que o partido está pensando? A Hanali colocou o nome à disposição, mas pode buscar de um outro partido para fazer uma ampla aliança? Olha, é um momento de análise de nomes. Primeiro, o Hanali hoje eu falo para vocês que é um camisa 9 do partido que está pronto para jogar não só como centroavante, artilheiro do jeito que ele é, mas também em qualquer posicionamento. O Hanali sempre se colocou à disposição do partido. E aqui eu só quero elogiar o Hanali no posicionamento dele quanto à pessoa dele, político Hanali, e ao Partido Liberal. Desde o primeiro dia que eu estive na residência do Hanali para a gente conversar de política, nós desenvolvemos uma conversa muito franca em todos os momentos. Nunca teve diálogo atravessado ou subterfúgio da gente ficar enrolando o outro. A gente faz uma conversa franca. E ele colocou o posicionamento dele que está à disposição de disputar, inclusive, candidatura de Senado. E nós não vamos, de forma alguma, rifar um nome tão importante, tão bom e tão valoroso para o PL, que é Hanali. Hanali hoje defende tudo o que nós precisamos
quanto a pessoa para estar preparada a qualquer cargo. Então, o Ranaldo está preparado para ser qualquer cargo eletivo nas próximas eleições e ele colocou à disposição. Senado é uma delas. Então, encerrou a conversa, PL apoiar Mauro para o Senado e Piveta para o governo? Com essa declaração de ontem, encerrou o assunto? Não, Roberto, o que eu falei, é muito dinamismo, a política é muito dinâmica. Vamos dizer, hoje nós estamos começando a interagir de um posicionamento que a Nacional já referendou. Desse referendo da Nacional, nós vamos buscar os aliados, buscar um partido A, partido B, C. E nessa composição não descarta nenhum partido de que defenda os valores da direita. Defendendo os valores da direita, a pessoa e o partido, nós não temos dificuldade nenhuma de dialogar, porque nós temos nessa eleição a disputa de governador e vice-governador, 2 vagas de senador e 2 vagas de suplente em cada candidatura. Então isso aí faz parte de um conjunto. E também tem a nacional, tem a política nacional, que também vai desenrolar e vai desdobrar também em vários estados, porque quem vem para uma composição a nível nacional, ele vem com alguns pés colocando uns sim, uns não, em várias situações em estados. Então, a política é dinâmica, mas o PL está focado que nós fizemos o dever de casa. Em 2024, nós temos capacidade de fazer o planejamento e fazermos o foco para 2026 com candidatura própria. Mas busca ainda qual aliança com a União Brasil e o Partido Novo? O Partido Novo está uma conversa com diálogo de confiança, de maturidade. Eu só tenho que agradecer ao Reginaldo, ao Rafael, a todos da diretoria que confiam na minha pessoa e dialoga muito, de forma muito clara as discussões, inclusive nas formações das chapas proporcionais deles, que eles buscam muito apoio junto ao PL para que eles possam desenvolver um trabalho de tentar eleger um deputado federal e fazer uma chapa para eleger 2 deputados estaduais. Presidente, após a polêmica do governador Mauro Mendes com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, parte do partido aqui no estado se dividiu em relação à dupla Mauro Mendes e José Medeiros. Muitos se manifestaram contrários ao governador, principalmente porque o vereador Rafael Ranaldi sempre se mostrou posicionado em relação a esse fato. Isso pode dificultar uma continuação de diálogo com a União Brasil, com o governador Mauro Mendes, que tem pretensões de ser candidato ao Senado, pode rachar o partido se esse diálogo persistir? Estremeceu, lógico que ninguém gosta de ser atacado e nenhum dos seus componentes que faz uma militância muito forte dentro do PL, como é Eduardo Bolsonaro, sermos atacados de uma forma, assim, até agora eu não entendi o ataque, respeito o posicionamento do governador, mas isso também não é empecilho para que não se possa continuar diálogos. Mauro Mendes tem um posicionamento forte, todo mundo conhece o Mauro Mendes. Eu sempre brinco que o Mauro Mendes ele é líder nato e eu acho que o Mauro Mendes poderia ser até candidato a presidente da República. Eu já falei isso lá atrás, até o pessoal achava que era uma bravata falar isso. Mas o Mauro Mendes, pela gestão de austeridade que ele fez no estado de Mato Grosso, ele tem capacidade tanto mental como de diálogo com os partidos para que possa ser até um candidato a nível nacional. Mas é um distanciamento com essa questão de que o Mauro tem um candidato a governador e o PL confirma a candidatura de Wellington Fagundes. Dificulta um pouco mais, sem dúvida nenhuma, mas a gente vai vendo as garrafinhas para se juntar lá na frente. Tudo é conversa, é diálogo. Nada está descartado. Presidente, há pouco mais de um mês na Assembleia Legislativa, numa conversa que nós tivemos em off, o senhor conversou com outros colegas. Sério, em off, nós vamos falar agora? Mas depois vazou, a imprensa vazou. Então você não pode conversar em off com você. Não, assim, foi nada comprometedor. O senhor disse que a prioridade a nível nacional do PL, em relação ao apoio do presidente Bolsonaro, seriam 3 estados onde ele se posicionaria, mas tem o acordo da não intervenção, que ficaria restrito ao diretório regional. E o senhor citou Mato Grosso como um desses 3 estados. E o presidente manifestou que gostaria de apoiar o vice-governador Tabiano Piveta, mas o partido
tem carta branca para decidir pelo apoio ao Wellington. Depois vazou que isso ainda continua vazando por vários jornais locais e nacionais, de que isso pode vir a acontecer. De fato, para esclarecer de vez, essa possibilidade é praticamente nula? Olha, eu acho muito difícil haver uma mudança de posicionamento. Fala que nunca haverá uma mudança. Mas a situação ficou mais difícil, até pelos vazamentos. A imprensa nacional e a imprensa local, fica cada vez mais difícil uma construção de aliança. Mas não é impossível nada de acontecer, porque nós esperamos também apoio. E quem quer apoio não pode se fechar de conversar e nem de falar que poderá apoiar também alguém, né? E o José Medeiros está muito tranquilo por enquanto. Nós vamos estar reunidos em Brasília. Eu estou indo para Brasília na segunda-feira à tarde. Eu fico em Brasília segunda noite, terça e quarta. Virei na quinta-feira de manhã, porque não vão ter relações tanto da prefeitura quanto do partido, e com muita tranquilidade. Nós vamos conversar muito com o Medeiros. O Medeiros tem um projeto, agora nós vamos também pontuar cada passo que nós estamos dando agora, entendeu? Porque é uma decisão pessoal do Medeiros e que ele está muito tranquilo também para tomar as decisões junto ao partido. Eu gostaria de ouvir o vereador Rafael. A última. A outra? Tudo bem. A última. Vou falar porque o senador Arthur Fagundes tem pedido, né, a anistia ampla, geral e restrita. Tudo bem que Mato Grosso é um estado predominantemente bolsonarista, mas vai precisar do centro também para vencer o processo eleitoral. Como que vai ficar esse posicionamento do pré-candidato ao governo, Arthur Fagundes, diante dessa demanda que divide opiniões? A opinião pública, ela tem uma divisão entre quase meio a meio de valores de aceitar e não aceitar uma anistia ampla e restrita, mas é uma pauta do Partido Liberal. O que o senador Wellington Fagundes se coloca no posicionamento de defesa do tema do Partido Liberal. Essa é a agenda do Partido Liberal, porque nós temos o maior líder nosso, que é Jair Messias Bolsonaro, sofrendo sobre nossa ótica, uma injusta agressão. E para cessar essa agressão, precisa dessa anistia. Então, nós colocamos na pauta, e a pauta da decisão nacional é que nós vamos defender. E todos os senadores, todos os deputados federais do PL estão defendendo essa pauta, Luciano. Então, se estão defendendo, se a pauta é do PL, o Wellington Fagundes também defende. Se a pauta é da direita, o Wellington Fagundes também defende. Presidente, uma pergunta para o senhor e para o vereador Ranalli. Ontem eu estou falando que eu estarei lá, porque na terça-feira de manhã, dia 9, haverá às 10 horas uma reunião ampla de todas as 27 unidades da federação com o presidente Valdemar, e já saiu a convocação. Ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele emitiu uma liminar restringindo aí apenas ao IBGE a questão do impeachment de ministros do STF, colocando alguns mecanismos impedindo assim a ação partindo do Senado Federal. O Partido Liberal aqui de Mato Grosso, como é que se posiciona? Já tem algum indicativo da Nacional? Vocês estão trabalhando em alguma agenda contra essa medida? Não temos, não discutimos. Foi uma decisão ontem individual do ministro Gilmar Mendes. A gente tem opiniões, a opinião nossa ainda não tem nada de concreto. Eu acho que, pessoalmente, eu acho que é uma interferência no poder, no poder legislativo, que está na Constituição, que é eles que é o guardião e principalmente do freio em cima do poder judiciário, também do executivo, e assim há uma quebra dessa norma constitucional. Mas isso está iniciando a discussão, isso ainda vai para o plenário, vai discutir no plenário. Eu tenho certeza que haverá muitas divergências e ainda não tem uma decisão definitiva. Foi decisão individual e ela não deve prevalecer em plenário. Primeiro, o campo de se discutir isso é o próprio judiciário, no plenário da corte. E eu sei, e eu tenho quase certeza que isso será revisto. Vereador, por favor.
Bom, na minha opinião, foi mais uma decisão esdrúxula, descabida por parte do STF, né, avançando sobre o poder do Legislativo, colocando freio, inclusive, nas próximas eleições, porque qual que é o projeto ali que aparenta dos ministros? Se blindarem dessa renovação do Senado que haverá em 2027. Então, eles já se saíram com uma blindagem. Não questionaram a blindagem esses dias? Tá aí, uma blindagem imposta pela ditadura do judiciário, o que nos deixa mais envergonhado que partiu do ministro mato-grossense, no qual predomina uma opinião contrária aos descaminhos que andam saindo do STF. Então, assim, a gente fica muito entristecido, mas fica feliz que o Nicolas Ferreira já apresentou uma PEC para manter a atual regra do jogo. Então, a gente repudia de toda forma, eu como vereador no meu mandato, a gente já passou alguns repúdios aqui às decisões do ministro Alexandre de Moraes, e nos entristece muito essa decisão de ontem, até pela questão dos contrafreios, dos pesos, das medidas dos poderes. Só esclarecer, essa decisão do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, eu tenho certeza que será reformada no plenário. Então nós não vamos nem perder ainda energia combatendo, porque nós esperamos uma decisão coerente. E tirar a decisão do Senado é querer tirar a pauta de discussão que está na eleição seguinte. Nunca o STF ou o Judiciário, de uma forma bem clara, da forma que está agindo, foi pauta de uma eleição em cada estado. E todos os estados brasileiros hoje, a pauta para se eleger senador tem que levar em consideração as atuações do Supremo Tribunal Federal. Olha como é a importância de nós estarmos discutindo esse tema aqui agora. Nunca, em todos os anos de república, nunca o STF foi tema para uma discussão em eleição estadual. E dessa vez a pauta, eu já citava lá em 2020, no final de 2024, que quem fosse disputar uma eleição de senador no ano que vem e não tivesse a pauta de conter essa sanha do judiciário, não estaria na discussão. E vocês podem ter certeza, quem está em cima do muro neste momento, querendo ficar de bonzinho com o Supremo Tribunal Federal, não vai ter o protagonismo junto aos eleitores. A pauta do STF tem que estar na casa de todos os brasileiros, até porque nós estamos aprendendo a saber quantos que compõem o STF, quem são os nomes do STF e o que eles fazem, cada decisão dele. Os brasileiros, se manifestaram com a PEC da blindagem, por exemplo. A população não quer blindagem, mas o senhor se posicionou favorável à PEC da blindagem. E por que contra esta blindagem em relação ao STF? Não contra um contrassenso? Não, de maneira alguma. Quando eu defendi a parte da PEC da blindagem, foi quando justamente os deputados, em parte daquela PEC mal construída, procuravam se defender dos desmandos do próprio STF. O discurso é o mesmo. É o superempoderamento que a gente vive hoje das decisões monocráticas dos nossos ministros, que politizaram as suas decisões. Então isso a gente combate de pronto. A gente tem um deputado federal que foi afastado do cargo sem a anuência do Congresso. O STF mandou afastar e prendeu Daniel Silveira. Você tem casos assim, a decisão monocrática praticamente da prisão do Bolsonaro. Partiu tudo da cabeça do Alexandre de Moraes. Então o que a gente não aceita é um poder ser maior que o outro. Nitidamente o judiciário no Brasil hoje legisla e impede ações do legislativo. Haja vista, teve um caso uns meses atrás em que o Lula colocou um imposto novo, o Congresso derrubou, o STF manteve. O nosso STF hoje é uma casa legislativa e me dá muito medo, sim, quando essa pauta que foi decidida ontem liminar for para o plenário, porque lá você tem só 2 indicados pelo Bolsonaro, a maioria lá é petista ou é indicado por governo de esquerda. Então, assim, me teme muito ainda essa decisão em plenário, mas a gente espera, sim, que o Congresso se proteja e o Senado Federal tome uma atitude para vocês verem até o Alcolumbre, que é parceiro do atual governo federal, ele foi contra essa decisão do STF de ontem. E ontem só complementando o que o presidente fala, é tão grave uma decisão monocrática ter força em cima de um colegiado. Se nós observarmos direitinho, nenhuma decisão no Congresso Nacional,
na Câmara Federal ou no Senado, é feito de forma monocrática. Sempre vai para o plenário ou para um colegiado de líderes ou colegiado de mesa. Então, decisão aonde tem um grupo, ela nunca pode ser monocrática, sobrepor a todos os demais. Então, o Davi Alcolumbre, que está fazendo um grande puxa-saquismo com o governo federal, ontem decidiu que não iria acatar uma decisão dessa forma, porque a decisão monocrática contraria, inclusive tem uma PEC funcionando para que não haja mais decisão monocrática para atos contra decisões coletivas, porque é muito contrassenso. Um plenário ou um colegiado decide e um ato individual monocrático de um ministro do Supremo suspende uma decisão de um colegiado. Ô vereador, eu quero ouvir a opinião do senhor para colar na fala inicial do Ananias sobre a decisão do partido e Do Wellington. E o Wellington Fagundes, né, confirmando a sua pré-candidatura ao governo. Eu elogiei aqui nos bastidores agora há pouco o Ananias na condução do PL, porque a gente aqui, eu sempre defendi isso, eu sempre defendi o PL, o 22, outros nomes que cogitaram, que a gente citou aí uma candidata a Senado há um tempo atrás, outro candidato a governo aí que é o atual vice-governador, eu falei, quem quiser vir fazer parte do time, que venha para o PL. Então esse nosso discurso, ele é comum. O Wellington Fagundes eu defendo desde a outra campanha, que eu fiz campanha para ele quando eu estava candidato a deputado estadual então, porque ele foi um cara de bastidor, a gente sabe, Ananias, que ele defendeu a vinda do Bolsonaro para o PL. Isso é fato. O Bolsonaro hoje está no PL com a ajuda do Wellington Fagundes. E hoje ele é um dos principais líderes da oposição ao governo federal. E é 22 e é PL. Então, assim, é mais do que natural. Fico feliz com essa decisão da Nacional. E fico muito feliz também pela receptividade com o meu nome nessa minha predisposição ao Senado. Ele sabe que eu sou um combatente, vocês me acompanham aqui. Por mais que a gente está em outra esfera, na esfera municipal, eu tento dar voz a esses eleitores do PL ou de direita ou que não coadunam com o STF atualmente. Então nada mais justo que um cara novo, punjante, com energia, se coloque à disposição para vir brigar por uma vaga do Senado. Eu sei que é difícil, está aqui o presidente, mas fico feliz até por mesmo a opinião do Valdemar da Costa Neto, que consultou o Ananias a respeito do nosso nome, das nossas bandeiras. E como ele falou, eu sou o primeiro do banco. Se brincar, pode me chamar que eu disputo. Você não é o banco assim, você é o Tá na beirada do campo. Tá aqui, né? Jaqueta 9. O grande defeito do Ranalli, a gente sabe todos eles. Saudações rubro-negras. Ele é flamenguista e isso impede de uma aproximação se maior. Se for chorar, manda áudio. Ele sendo flamenguista, ele impede muito da construção da carreira dele junto ao presidente do partido, que é palmeirense. Presidente, vereador, agora com essa oficialização do Diretório Nacional em apoio à pré-candidatura do senador, acaba com essas incertezas e une ainda mais o partido em torno do nome do Wellington para disputar o governo do Estado? O partido é unido em torno dos ideais. E em nome de um projeto, sempre haverá essa união e une cada vez mais. Eu falava que eu não tinha preocupação, que nós íamos marchar unido, vamos marchar unido. E partido é assim, quem não estiver satisfeito no momento certo das decisões da diretoria, não tem como. Pede para sair. Não tem outra situação. Siga os caminhos, nós não vamos ficar nervosos por isso. Que é normal. Acho que em Mato Grosso poucos não mudaram de partido, só eu que não mudei e nunca mudarei, entendeu? E é normal, mudança de partido eu vejo como normal, mas eu gostaria mesmo de fazer um apelo que todos possam ir conforme a orientação da Nacional. Isso afasta mais Mauro Mendes para esse grupo, o senhor que se tornou um crítico do governador, o chama de imperador. Fica mais difícil fazer essa postura, essa possibilidade agora? Sim, eu acho que ele se colocou nesse ponto a partir do momento que ele queria entrar no nicho bolsonarista, só que ele, nas falas dele, além de ele atacar a família ou o clã Bolsonaro, como vocês chamam, que a gente não concorda, ele também coloca algumas falas de afago ao governo Lula, né? Porque é o camisa 10, o Lula estava certo naquilo, então não é o papel de um cara que quer entrar no bolsonarismo. E as posturas, assim, dele, a opinião pessoal, lógico, do Ranalli, de algumas conduções aqui no estado, igual eu bati muito esse final de semana na questão dos showmícios, que para mim o que ele está fazendo no Parque Novo Mato Grosso são showmícios para a campanha do ano que vem.
que no período eleitoral não pode ter showmício. E está tendo show de graça bancado pelo governo do estado. Se isso não for campanha, senhores, eu não sei mais o que é, mas é só o Ranalho falando e do outro lado está o imperador. Assim, fica difícil. Acho que no grupo do PL dificilmente ele se encaixa, graças a Deus, com essa movimentação da Nacional. Eu tenho um apoio declarado já ao Hélito Fagundes, por ele estar aqui, é o primeiro das pesquisas, está construindo, está andando o Estado. A gente sabe também que tem a questão do funcionarismo público, haja vista que nos últimos tempos o imperador comprou briga com o judiciário, com as polícias, atacou a OAB. Então, assim, a nossa cidade está um caos. Então, assim, são vários pontos que eu prefiro que não aqui esteja. Só que, como o presidente fala, a política é cíclica, pode amanhã, depois, cair junto na chapa, e aí é coisas da política, a gente caminha, sorte que terão 2 candidatos a senador. Aí o imperador vira príncipe? Oi? Nunca. O senhor é muito conhecido no estado, já foi candidato a deputado federal, conhece muito bem o bolsonarismo em Mato Grosso. Pelo que o senhor sente, o termômetro do bolsonarismo, eles comungam da mesma opinião do senhor? Sim, o bolsonarista raiz, haja vista que quem sai nessa defesa, principalmente eu e o Catani, que somos referência desse bolsonarismo raiz aqui no estado. Então, quando a gente transparece uma opinião nossa, pode ter certeza que aí é comungada por 90% da população bolsonarista do estado. Então, esse pé na porta que a gente criou com o Mauro foi instruído por ele próprio Mauro, porque no início estava caminhando para essa chapa dobrada. Só que a forceps viria o piveta e teria o Hélito. Então, é uma costura difícil por natureza. Então teria que ser feito com paciência, só que a prepotência, a arrogância, né, essa síndrome de imperador dele faz com que ele faça essas falas que ninguém contesta. Só que pra gente não cola no PL, a minha opinião, mais uma vez. Então eu acho que, mas ainda assim a política é cíclica e vamos ver aqui. Mas a opinião do Ranalho, ela tem muito valor e a gente ouve todos do PL, principalmente o Ranalho. E o Ranalho fala isso, a voz do Ranalho realmente tem consonância hoje, principalmente com o bolsonarismo raiz, que, como ele citou. Isso eu falo para vocês que eu tenho a cada dia discutido com várias cidades, e o nome do Ranalho ele resplandece em todas as cidades e ecoa em todas as cidades, em virtude das pautas que ele não afastou em nenhum momento e não titubeou em nenhum momento de falar e lançar o vídeo. Só mais uma pergunta, presidente. Após essa pra mim? reunião, isso em Brasília, está programada uma última reunião do partido antes da virada do ano para decidir, conversar o que foi decidido não, lá? só confraternização de Natal, sem leitor, sem porco. Não, a gente já comeu o porco. Obrigada. Obrigado. 2 vezes, né? Fogo desossado.